E é com ela, Fernanda Pressinotti, de volta. Gostou do ar-condicionado, Fernanda? Graças a Deus, ar-condicionado, gente. Olha, por mim deixava a temperatura de Ribeirão Preto. Não, pelo amor de Deus, estava um calor absurdo lá. E tem que andar muito na AgriShow, né? Então, é um suor com aquele calor, umidade, terra vermelha. Tô aqui brincando com a Fernanda porque ela estava lá em Ribeirão Preto, estava na AgriShow e a gente, nas nossas conversas diárias, ela sempre destacava. Início de manhã, por lá já estava um calorão, quase a temperatura do estúdio, só não fica mais quente por causa do Telcure, tá, Fernanda? É assim. Mas chegou ao fim. A AgriShow, Fernanda está de volta. O que a gente traz aí de balanço dessa edição? O que você consegue trazer para a gente de raio-x, Fernanda? Foi satisfatória? Olha, é o seguinte, em termos financeiros teve um crescimento, foram 11 bilhões de negócios, né? Na verdade, eu tenho aqui o número, acho que a gente fez uma arte aqui, sobre o volume de negócios, 11,4 bilhões. Teve um crescimento aí de 22%. Só que esse crescimento é baseado nos preços mais elevados dos produtos que estavam sendo negociados lá. Ou seja, não necessariamente foram mais negócios fechados. Exatamente. Isso aqui, na verdade, é uma estimativa de volume de negócios a serem fechados, né? Porque máquinas agrícolas, que é o foco da feira, eles têm que ser, normalmente são financiadas, então elas têm que passar por uma aprovação agora, por bancos, enfim. Então, esse é um volume estimado de negócios. E o público caiu 1,5% se a gente comparar ao ano passado, com 197 mil visitantes. É uma média, né, dos últimos anos, mas a gente conversou com muitas empresas e eles falaram que os negócios estão muito mornos, porque os produtores rurais estão muito endividados, tiveram a margem muito pequena, em função da queda dos preços das commodities agrícolas, que a gente vem falando aqui, juros elevados, esse é um ano de eleição, então tem todo um receio, né? Fora isso, coincide sempre com a AgriShow, mas esse ano tinha uma questão mais importante, que dia 30 de abril é um dia muito importante de vencimento para os produtores. É quando eles negociam os vencimentos do Plano Safra, que acabou. Então, 2025, 26, eles estão pagando agora dia 30 de abril, principalmente as revendas. E a gente tem a informação de que as revendas não estão sendo pagas em dia. Os produtores estão postergando esse pagamento. Então, teve esses negócios aí de maneira cautelosa. O que salvou a feira foram, na verdade, estrangeiros, viu, Carol? E você traz aí pra gente um problema que foi apresentado na AgriShow, né? Qualquer grande dificuldade do crescimento é justamente esbarra na questão do endividamento. E o que temos de expectativa e de projeção para o setor a partir, principalmente do que você ouviu por lá, Fernanda? Olha, a expectativa, o setor depende muito do preço da soja. Curiosamente, assim, impacta menos os produtores o preço, os juros ou as questões de financiamento do que o preço da soja. Se ela tiver uma elevação, a gente pode ter uma retomada de margem e aí alavanca os investimentos dos produtores rurais. Mas como não tem essa perspectiva, a gente tem uma grande safra, então não tem uma perspectiva de aumento de vendas para essa infraestrutura. O único setor aí que se destaca um pouco mais é o de armazenagem. Então, a AgriShow tem muito foco em máquinas agrícolas, vendeu relativamente bem para produtores menores, pequenos e menores, então máquinas menores, aquelas de culturas que estão indo bem, tipo cacau e café. Mas as grandes máquinas, as grandes vendas, a gente não tem uma perspectiva de aumento não, viu? A não ser que tenha uma mudança aí no preço da soja, o que a gente não está enxergando que vai acontecer. Fernanda Pressinotti trazendo para a gente um balanço do que foi a AgriShow em Ribeirão Preto. Fernanda, muito obrigada, viu? Obrigada, bom trabalho. Bem-vinda de volta. Obrigada.